Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado e o tema hoje é a existência de Deus. Abra lá sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versos 6, que diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Pegue aí a sua apostila. Me acompanhe aqui no texto. Introdução. Nesta lição não temos a intenção de esgotar o assunto a respeito de Deus. Pelo contrário, o que vamos fazer é uma breve introdução. O tema pode ser desenvolvido posteriormente por partes, ou se você se matricular em um seminário ou em um curso avançado, onde vai aprender mais. Nosso assunto é vastíssimo, portanto, vamos a ele. Mas olha aqui para mim, nós não podemos, de forma alguma, explorar o assunto da maneira como nós gostaríamos. Mas o que é básico e o que é suficiente para você entender a respeito de Deus, eu quero colocar aqui para você. Mas seria importante e interessante que futuramente você se matriculasse em cursos mais avançados para você ter uma ideia melhor a respeito da pessoa do Deus a quem nós estamos servindo. Amém? Me acompanhem no texto. Primeiro, quem é Deus? As pessoas dizem que Deus, que Ele é supremo, o arquiteto do universo e etc. Mas o que a Bíblia diz? O que falam os teólogos? Os teólogos definem Deus como espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Na realidade, Deus é indefinível. E o que damos aqui é apenas uma orientação. Então, Deus se revelou a Moisés e quando este lhe perguntou pelo seu nome, e isso equivalia a uma definição, Deus disse: eu sou o que sou. Então, servimos a um Deus que sou o que sou. Impressionante isso. Continuando. O verbo na forma apresentada significa o que é, o que existe, o que é em si mesmo. Deus é a causa suprema de tudo o que existe, como está no Salmo 33, versos de 6 em diante, e em Colossenses 1, versos 16. Então, o nome de Deus no Velho Testamento é Jeová ou Chafé, e é derivado do verbo que significa eu sou. A palavra Jeová recebeu posteriormente as vogais Adonai, e é por isso que é traduzida em português por Senhor. A Bíblia aplica vários nomes a Deus. Jeová é uma das suas variações. Adonai, o El e suas variações, Elohim e etc. Em outras palavras, o nome de Deus ele é impronunciável. O nome de Deus é escrito apenas com consoantes. Então, como não se consegue pronunciar uma palavra com consoantes se foi preciso acrescentar algumas vogais? Isso se falando na linguagem do hebraico. Então, o nosso Deus, que é basicamente para nós, significa eu sou. Nós servimos o eu sou, tudo na sua vida, o eu sou, a sua alegria, o eu sou, tudo para você. É por isso que nós cristãos tomamos muito cuidado com o nosso ego. Porque quando você diz assim, eu sou fulano de tal, eu sou o ciclano de tal, muito cuidado. Porque na verdade só existe um eu sou, e esse é o Senhor. Devemos ter um pouco cuidado com o eu sou do nosso ego. Porque o único eu sou é o Senhor Deus Jeová. Amém? Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, tá bom? Segundo, a existência de Deus. Então entendemos quem é Deus. Deus é aquele que supre todas as coisas, aquele que dirige todas as coisas, ele tem toda a autoridade e o poder nas suas mãos, ele é o eu sou, tá bom? Segundo, a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe. Ela simplesmente mostra Deus agindo.
e deixa a nossa inteligência a faculdade de ver que ele existe, como está em Gênesis 1. Ele chama de louco aquele que diz que Deus não existe, como está no Salmo 14, versos 1. Então, a existência de Deus pode ser observada por vários meios. Então, antes de nós entrarmos no assunto, deixa eu dizer para você, nós não precisamos provar que Deus existe para ninguém. Ele é o que é e acabou-se. Você não precisa estar se preocupando de provar que Deus existe para incrédulos. Deus, ele existe. E ele está agindo no nosso meio. Tá bom? Vamos ver como é que se pode provar a existência de Deus. Pelo universo. Este é chamado de argumento cosmológico. O universo é imenso, mas não pode ser surgido por si mesmo. A causa é um ser moral e inteligente. Os filósofos consideram Deus como a primeira causa, o primeiro motor, ou como o grande relojoeiro que criou um relógio tão perfeito, o universo. Então, quando nós olhamos para o universo, é inquestionável. É impossível acreditar que toda essa existência aconteceu por acaso. Há alguns cientistas que afirmam que o mundo surgiu, que o universo surgiu numa grande explosão, que alguns denominam de Big Bang. Mas a questão, se foi numa explosão ou não, é que não acreditamos em coincidências. Não existe por acaso. Até um computador precisa de uma mente para que ele pudesse surgir. Imagine o universo. Eu não acredito em coisas que surgem por acaso, mas sim que há um ser superior que pode ser a causa de todas as coisas. E é a causa de todas as coisas. Amém? Segundo, pela história universal. Em todos os lugares onde se descobriu haver gente, descobriu-se que essas pessoas tinham a ideia da existência de Deus. Ainda que deturpadas, as tribos mais primitivas têm a ideia de um ser supremo. Exemplos desta crença estão nos egípcios, babilônicos e, é claro, mais apurada e correta entre os israelitas. A Bíblia é a maior prova histórica da existência de Deus. Ela foi escrita por cerca de 40 homens em cerca de 1500 anos. No entanto, há um só pensamento coordenado. Então, quando se olha para a humanidade, não importa se é uma tribo indígena no meio da Amazônia, que há milênios não teve contato com ninguém, lá eles manifestam a existência de um Deus. A natureza humana, ela consegue entender que existe algo superior. Então, em todos os lugares, em todas as nações, sempre houve a concepção de Deus. Que existe um ser superior, que se manifesta, que se relaciona, que se propõe a nos ajudar. Então, pela própria história da humanidade, é inquestionável dizer que Deus não existe. Tá? Terceiro, pelas percepções humanas. Nossas percepções se dividem em três classes: as do nosso próprio ser, as do mundo espiritual e as do mundo objetivo. O coração humano tem percepções de Deus. As coisas invisíveis são reais, mais do que as invisíveis. O espírito religioso do homem prova que Deus existe. Então, quando o homem busca ter espiritualidade, quando o homem busca ter intimidade com Deus, ele sente a Deus. Pode até não ver, pode até não tocar fisicamente, mas ele sente. É inquestionável o fato de que há pessoas que viviam uma vida vazia, sem sentido, ao se relacionarem com Deus, mudaram totalmente sua vida. É o que está acontecendo com você. Você, antes de entrar na igreja, tinha uma vida completamente fora de padrão, um tanto que desorientada. Poderia até ter uma família bonita, legal, mas interiormente havia um vazio. Mas quando você entra na igreja e começa a ler a Bíblia, começa a buscar a Deus, começa a se relacionar com esse Deus poderoso, você muda. A sua própria natureza humana sente a presença de Deus. E para fatos não há argumentos. As pessoas mudam, as pessoas se transformam em pessoas melhores quanto mais se relacionam com Deus. Isso é uma prova da própria existência de Deus. Tá bom? Pela fé. Quarto,
O homem é movido por fé, seja ela direcionada para a vida natural ou para a vida espiritual. Da mesma maneira que a fé se manifesta no material, manifesta também no espiritual. A fé é definida como certeza e convicção. Então o que acontece? Nós cremos em Deus pela fé. Temos plena convicção de que Ele existe. Não precisa que Ele apareça com uma espada desembainhada na nossa frente. Cremos que Ele existe. Possamos nunca ter ouvido a sua voz, mas cremos que Ele existe. Possamos passar a vida sem nunca tocar na mão dele, mas cremos que podemos senti-lo. É uma coisa complicada, mas fé é certeza de coisas que não existem como se existisse. Então nós temos certeza. E em todas as nações, em todas as gerações, todos sempre tiveram fé em Deus. E isso é uma prova de que Ele próprio existe. Porque se Ele não existisse, ninguém precisaria ter o trabalho de ter fé nele. Está compreendendo? Então, nós servimos ao Senhor pela fé. Não precisamos ver, não precisamos andar materialmente com Ele. Ele não vai dar uma volta com você na praça, mas você crê que Ele está ao seu lado e Ele acompanha em todos os lugares. Isso é uma loucura, mas assim vive aqueles que creem em Deus. Tá? Quinto, pela experiência cristã. O Deus em quem cremos é o Deus que se revelou. E nós podemos experimentá-lo. Quem pode ligar a existência e a operação de Deus? Tudo em vista seus efeitos na vida de uma pessoa tocada por Ele. Em outras palavras, uma pessoa que é curada, isso prova que Deus existe. Um cego que enxerga, curado da sua cegueira, isso prova que Deus existe. Uma pessoa que estava endividada até o pescoço, orou a Deus, buscou a Deus e a situação mudou de uma maneira impressionante, isso prova a existência e o poder de Deus. Como eu conheço pessoas que chegaram na igreja com a vida totalmente destruída e hoje estão com as suas vidas mudadas, isso me prova a existência de Deus. E aliás, pessoalmente falando, é isso que me motiva a ser pastor. Porque eu vejo as mudanças que Deus faz no coração das pessoas, na vida, na saúde, na vida sentimental, espiritual. É impressionante como Deus opera na vida das pessoas. E isso para mim já é suficiente para provar que eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. Amém? Continuando aqui, a natureza de Deus. De que natureza Deus é? E o que Deus é em sua essência? Primeiro, Deus é espírito perfeito. Não é como os demais espíritos imperfeitos. Seus pensamentos e seus sentimentos, sua vontade, tudo em Deus é perfeito. Então, Deus é um espírito. É como o vento. Não se pode ver, mas se pode sentir. Um espírito. Mas não é imperfeito, é perfeito. Em todos os sentidos. Segundo, Deus é um espírito pessoal. Falar em espírito é falar em pessoa. Portanto, dizer pessoal é uma redundância. Como espírito pessoal, Deus tem consciência própria, consciência de si mesmo. Ele conhece as coisas de si mesmo, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 11. Então, nós temos um espírito pessoal, que é uma pessoa. Assim como nós somos carne, temos mãos, temos pés, temos sentimentos, temos emoções, a mesma coisa é o espírito. Só que ele não é material. Ele é invisível, espiritual, então, no âmbito espiritual. Não podemos vê-lo, mas sabemos que Deus é um espírito. A maneira como ele se manifesta, a maneira como ele é, pode ser de diversas formas. Cremos que Deus é pessoal porque a sua imagem está refletida em nós. Nós somos a imagem de Deus. Então cremos que, apesar de Deus ser espírito, ele tem mãos, porque é representado em nós. Cremos que Deus anda, porque o seu espírito é representado em nós, que nós temos pernas. E assim por diante. Cremos nesse Deus. Espírito pessoal. Tá bom? Terceiro,
Ele tem direção própria. Quer dizer que ele se dirige a si mesmo. Nada de exterior pode influenciar Deus em sua vontade soberana. Ele que quer, ele que faz. Ele tem a máxima sabedoria para proceder corretamente em tudo. Então nós servimos a um Deus que tem consciência e sabedoria que a nossa mente não pode entender. O nosso Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas a respeito daquilo que iremos fazer. Qualquer decisão que nós venhamos tomar, decisões para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, ele sabe aonde vai dar qualquer decisão nossa. Ninguém o influencia. Ele toma a decisão de fazer o que quer. Ele é dono de si próprio. Ele faz o que quer. Ele é o dono da bola. Ele que manda em tudo. Sabe? Crer em Deus é um absurdo. Porque Deus é incompreensível. A sabedoria de Deus é incompreensível. É algo absurdo. Tão grande que não pode caber em nosso entendimento. Tá bom? Quanto ao seu caráter, 2 elementos devemos destacar: a santidade e o amor de Deus. Ele é santo e bom, mas como se trata de assuntos ligados aos seus atributos, discutiremos isso na próxima ocasião. Então quer dizer, com relação ao caráter de Deus, ele é santo, quer dizer que ele é uma pessoa separada e ao mesmo tempo é bom. Isso é uma coisa absurda, humanamente falando, mas é assim que Deus é. E quem pode ir contra a maneira dele ser? Ele é Deus, ele criou todas as coisas, ele pode viver da maneira como ele quer, perto de nós e em santidade. É impressionante o Deus a quem nós servimos, tá bom? Os nomes de Deus. Seus nomes também têm a ver com a sua natureza. Resumidamente, El significa Deus, El Elyon, Deus Altíssimo. Temos o El Shaddai, Deus Poderoso. Nós temos o El Eloam, Deus Eterno. Temos o Adonai, que é Senhor. Temos o Elohim, Deus como Criador, muito usado no princípio da Bíblia. E temos o mais popular, que é Jeová, o Eu Sou, o Eterno. Tá bom? Então, os nomes de Deus são encontrados nessas variações, mas todos eles tratam a respeito do Deus poderoso a quem nós servimos, tá? Quarto, atributos de Deus. Os atributos de Deus podem ser definidos em atributos naturais e atributos morais. Os atributos naturais são atribuídos incomunicáveis, quer dizer, são apenas de Deus e não são comunicados às suas criaturas. Primeiro, onipresença. Quer dizer que Deus não é limitado em sua presença, ele está em todo lugar. Há um erro ao ser evitado, quer dizer que Deus está em tudo. Deus não é parte de tudo, isso é panteísmo e gera materialismo. Vou explicar aqui. Onipresença quer dizer que um dos atributos da natureza de Deus, que só ele tem, só pertence a ele, é a questão de onipresença. Ele está em todos os lugares. Ele vê a tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe o que nós estamos fazendo aqui neste lugar hoje, como assim ele sabe o que está sendo e o que está acontecendo no outro lado do mundo, numa outra sala, escondidinha no escuro, com 2 pessoas. Ele sabe de tudo, conhece tudo. Mas é um erro achar que ele é tudo. Isso é panteísmo. Isso é uma doutrina hinduísta, uma doutrina agnosticismo, e não expressa aquilo que Deus é, porque a Bíblia não diz que ele está em tudo, mas ele diz que ele está presente em todos os lugares. Tá bom? Próximo. Onisciência. Quer dizer que Deus conhece tudo, nada lhe é encoberto. A onisciência e a onipresença são incomparáveis. Deus conhece as coisas mínimas, como está em Mateus capítulo 10, versos 30. Então, ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo tem o conhecimento de todas as coisas. Você não é mais sábio do que Deus e nunca será mais sábio do que Deus. Ninguém pode se comparar ao que Deus conhece. Eu acho uma prepotência alguém querer colocar suas opiniões pessoais acima das opiniões de Deus. É muita arrogância, é muita soberba, porque Deus tem todo e detém todo o conhecimento de tudo que existe, sabe de tudo. Qualquer caminho que você tome na vida, ele saberá aonde vai dar.
Ele sabe de tudo. Se for para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, nós temos livre-arbítrio. Mas Ele sabe o que vai dar toda e qualquer direção que você tome no seu livre-arbítrio. Tá bom? Outra questão é onipotência. Ele pode tudo. Em Deus não há a onipotência moral, que se refere a si mesmo, ou seja, sua onipotência e sua perfeição moral. Ele não pode ser tentado por ninguém, como diz Tiago 1,13. E onipotência física tem a ver com o universo, com as coisas criadas. Deus pode tudo no universo. Em outras palavras, se Deus quiser destruir esse mundo, num dia Ele destrói. Se Ele quiser reconstruir no outro, Ele reconstrói. Se Ele quiser criar mais um outro universo paralelo, Ele pode criar. Se Ele quiser criar um carro do nada, Ele cria, porque Ele tem poder. Ele pode fazer as coisas acontecerem da sua maneira e da sua forma. Ele lançou uma palavra e todos os átomos, todos os elementos do universo o obedecerão, porque Ele tem poder para isso. Tá bom? Outra questão é unidade. Significa que Deus é um só. O Deus vivo é um ser único, que se manifesta nos diferentes modos de sua existência. Deus é Deus. Não existe vários deuses. Existe apenas um Deus. E nesse próprio Deus existem manifestações diferentes, a qual nós chamamos de trindade, mas vamos analisar melhor isso lá na frente. Tá bom? Outra questão é plenitude. Deus é infinito, não há limite nele. Ele é eterno. Deus não morre. Deus não tem seus dias certos para viver. Ele esteve na criação e estará no fim de todas as coisas. Nós passamos e Ele continua. Nascemos e iremos morrer e Deus continuará sendo Deus. Pode alguém ser incrédulo, pode alguém não gostar dele, vai morrer. Gerações nasceram, gerações morreram e Deus continua aí, fazendo a sua vontade. Tá? Imutabilidade. Em Deus não há mudanças. Tiago 1,17. Que em outras palavras, Deus ele tem a sua opinião, tem a sua maneira de ver as coisas. Ele é alguém que mantém aquilo que diz, aquilo que faz. Deus é imutável. Deus não muda. Tá bom? Segundo, vamos falar agora a respeito dos atributos morais. Falamos a respeito dos seus atributos naturais, a maneira natural de ser Deus. Mas agora vamos falar sobre os atributos morais desse Deus. Tá? Primeiro, falamos anteriormente sobre santidade. Deus é santo, separado do mundo, do pecado. A santidade em Deus é a soma de suas qualidades morais. A santidade também expressa a ideia de glória. Então nós servimos a um Deus santo. Santidade, na sua essência, na palavra original, significa estar separado. Deus está separado desse mundo, separado do pecado. Deus, ele tem a soma de todas as qualidades morais. Bondade, paciência, compaixão, perdão. Tudo o que é bom. Pense em algo bom. Deus tem na sua característica de pessoa. Amém? Outra questão de justiça. Deus faz sempre o que é de direito e conforme o seu caráter. Ele, ao julgar, coloca a sua santidade em ação. Então Deus, ele trata todas as coisas com justiça. Sua justiça, para alguns homens, pode aparentar injusto. A sua justiça, ela é de alto padrão, de uma alta qualidade. Então, quem somos nós para julgar a justiça de Deus? Então, é Deus que julga todas as coisas, Ele que avalia todas as coisas, é Ele que define todas as coisas. Tá bom? Outra coisa, amor. Deus é amor, como está na primeira carta de João, capítulo 4, versos 8. E o amor faz parte do seu caráter. E é a razão deste atributo que ele deseja e procura o relacionamento com a sua criatura. Por Deus ser amor, ele ama seus filhos, ele ama as criaturas que ele formou, ele quer se relacionar com os seus filhos. Mas não pense, por ele ter um grande amor pelos homens,
é que ele vai deixar de exercer sua justiça. Porque tem alguns que pensam assim, Deus é amor, então você pode pecar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque o amor de Deus vai gerar o perdão por nós. Não existe isso. Deus nos ama de tal ponto que deu seu Filho por nós. Mas entenda que, apesar do amor, Deus tem grande amor, Ele vai estabelecer sua justiça para nós. O seu amor foi nos provado em Cristo Jesus. Em Cristo alcançamos perdão, reconciliação e tal. Tudo isso aí. Nós já falamos sobre isso. Mas deixa eu dizer para você, Deus estabelece a sua justiça. Deus tem a sua, por causa do amor, Ele dá a sua misericórdia, mas haverá tempo para tudo. Deus um dia vai estabelecer a sua justiça. Então, irmãos, esse é o Deus a quem nós servimos. Mas se você quer se aprofundar mais no assunto, eu lhe recomendo você fazer um seminário, participar de um curso mais avançado. Com certeza, futuramente poderemos dar um outro curso mais avançado, mais teológico, mais filosófico, mais baseado no grego, no hebraico e tal, para que você possa ter um conhecimento a mais de Deus. Mas isso aqui é suficiente para você entender que você serve a um Deus eu sou, a um Deus que tem atributos morais, naturais, a um Deus supremo. Amém? Que possamos servir a esse Deus com temor, porque Ele é incomparável. Amém? Que Deus te abençoe.